Conselheiro Lucas Félix, Rio Branco, Acre. Presente. Conselheiro Júnior Soares, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Conselheiro Zé Ronaldo, Rondônia, presente. Sarão Medeiros, conselheiro pelo Distrito Federal, presente. Bom dia a todos. Emerson Torman, Distrito Federal, presente. Bom dia, Gilmar Campim Katsuragi, presente. Bom dia a todos. Sebastião Natividade, Amazonas, presente. Bom dia a todos também. Conselheiro Luiz Carlos Manso, do Amazonas. Conselheiro Marco Antônio, por Goiás, presente. Conselheiro Francisco Santana, Boa Vista, Roraima, presente. Bom dia a todos. Daniele, presente. Bom dia, conselheira Rosângela, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, presente. Eu não anotei aqui a presença do Marco Souza. Está lá fora? Ok. Marco Souza está presente. O Raimundo Nonato, ele não veio, né? Ok. Vamos passar aqui, então, agora aos diretores, né? Registrar a sua presença. Diretor Cristiano Virgílio, neste momento na Terra. Presente. Diretor Jadson Marinho, presente. Ok, e nossos diretores, vice-presidente Celso Oliveira, está nos acompanhando por videoconferência, e também o diretor Marco Aurélio. Os dois já registraram presença na sala? Ok. Conselheiro Marcos Souza. Conselheiro Marcos, presente. Ok. Então, após fazer a lista de presença, aqui eu convido o nosso anfitrião, nosso deputado estadual, Gabriel Picanso, do Republicanos, deputado estadual pelo estado de Roraima. Uma salva de palmas. Obrigado. E deputado, como a gente sabe que não tem folga, né? É dedicação exclusiva todos os dias da semana, já vai chegar e já vamos passar a palavra para ele, falar um pouco aqui aos nossos técnicos industriais do estado de Roraima, falar um pouco aqui para os nossos conselheiros. O nobre deputado pode ter percebido que está Brasil bem representado aqui, né? 1/3 dos estados do Brasil está presente aqui na nossa plenária. O CRT-01 é um conselho de dimensão continental e com a missão árdua, mas com o apoio de todos a gente tem feito um trabalho aí exemplar. Obrigado, deputado, pela acolhida na sua casa, na Assembleia Legislativa, que representa o povo do estado aqui de Roraima. Muito obrigado e está com a palavra. Obrigado. Gente, bom dia a todos. Agradecer essa oportunidade por estarmos aqui com saúde, né? Agradecer também pela vida de vocês e cumprimentar a nossa diretoria aqui e dizer da nossa imensa felicidade de vocês estarem reunidos. Sempre eu digo que o sucesso, ele precisa de ter incentivo, de ter gente que esteja unida para que a gente possa chegar aos nossos objetivos. E Roraima é um estado muito novo, como vocês sabem, todos vocês sabem, um estado que está crescendo, precisa muito de vocês,
e vocês têm que se organizar, porque eu tenho certeza que daqui a pouco tempo a mão de obra aqui vai faltar, viu, gente? Se Deus quiser, nós estamos com um trabalho muito forte para que a gente consiga, o governo federal, fazer o leilão dos poços de petróleo aqui na bacia do Tacutu. Isso não é promessa, isso é realidade, é questão de dias só, questão só de dias. Já era para ter acontecido isso aí, mas por causa da COP30 no Pará, não foi possível. Mas a promessa ou a expectativa é para a gente conseguir, se Deus quiser, até final do mês de março ou abril. O governo já vai dar o nome das empresas vencedoras. Isso é um projeto há mais de 44 anos. A Petrobras, o Ministério da Minas e Energia, as universidades sabiam que existia, faltava alguém para tirar da gaveta e incentivar. E, graças a Deus, nós temos uma viabilidade muito positiva a favor do nosso lado, que vai ser em terras do Estado todo. Todas as identificações, aonde, segundo a Universidade Federal, Universidade Estadual e o próprio Ministério da Minas e Energia, é tudo em terra de Estado, aonde vamos iniciar através da Fundação de Meio Ambiente, que é a FEMAR, uma empresa do Estado que já deu a licença prévia para estudo. Então, a licença prévia já foi dada pela FEMAR e o resto vai ser com a gente. Se Deus quiser, vocês vão fazer parte de ver Roraima ainda ser um dos estados brasileiros com maior PIB per capita do Brasil, se Deus quiser, mesmo por causa da nossa população muito pequena. E os poços de petróleo, se Deus quiser, se for expectativa igual da Guiana, nós vamos ser duas Dubai do mundo em renda per capita por causa da nossa população. E já agradecendo muito vocês por estarem aqui, a Assembleia Legislativa é para isso, estava falando para o Cristiano, esse plenário aqui era o antigo plenário da Assembleia. Hoje eles têm um plenário grande e esse ficou aqui para as categorias organizadas, que quiserem fazer eventos, que quiserem fazer reuniões, que quiserem fazer algum seminário, é aqui. E agradecer aqui ao presidente Sampaio, que é nosso presidente. Nunca nós tivemos aqui um problema de negar nada para nenhuma categoria, seja ela qual for. Então, esse espaço é um espaço acolhedor, onde nós temos toda a estrutura aqui de som, temos estrutura de servidores aqui para estarem apoiando, é para vocês mesmo, viu? Conte com a gente, eu estou aqui na Assembleia Legislativa como presidente da Comissão de Indústria e Comércio da Casa, tá entendendo? Aonde nós temos, graças a Deus, feito alguns avanços e tenho fé em Deus que nós vamos, com o apoio de vocês, claro, nós vamos avançar muito. E, para finalizar, agradecer todos os estados brasileiros representados que estão aqui. Sejam bem-vindos a Roraima. E Roraima é uma terra boa, uma terra ainda que tem muito, muito futuro pela frente ainda. E, como diz um ex-deputado estadual que nós tínhamos pernambucano, e o capilé do valor das terras é bem pequenozinho em valor dos outros estados brasileiros, viu, gente? Então, Roraima é uma terra de promessa, uma terra de futuro para aqueles investidores que querem vir. E, se Deus quiser, nós vamos avançar muito, tá bom? Muito obrigado a todos, quero agradecer essa oportunidade de estar com vocês aqui, tá bom, gente? Obrigado. Obrigado, deputado. E já aproveito aqui para registrar a presença também dos professores e técnicos industriais que nos acompanham aqui presencialmente, professores do Instituto Federal aqui de Roraima, Williams Lopes, Jefferson Borges, Auricélio Silva, Paulo Procno, Luísa Maria, Alberto Fernandes, César Moreira, Marcos Vinícius, para eles aí uma salva de palmas. Deputado, podem contar com todos os técnicos industriais para o desenvolvimento do estado de Roraima, principalmente nessa questão de petróleo, geração de energia. Os técnicos industriais estão na vanguarda, estados pujantes aí na produção de energia, como Rio de Janeiro,
tem uma presença massiva de técnicos industriais. E tenho certeza que com o Senai, com o Instituto Federal aqui presente, com a formação de técnicos qualificados, não vai faltar mão de obra para atender esse mercado. Profissionais com muita capacidade, competência, tenho certeza que virão de outros estados e muitos serão formados aqui por esse corpo de professores que temos aqui no estado de Roraima. Pode contar com os técnicos industriais para esse desenvolvimento. Muito obrigado, deputado. Eu, dando sequência à nossa plenária, então eu convido a todos para, em posição de respeito, ouvirem a execução do hino nacional brasileiro e, em seguida, o hino do estado de Roraima. Senhor presidente, registrar minha presença, conselheiro Alisson, de Goiás. Ok, registrada a presença, Alisson.
Ok. Parabéns aí pelo hino, muito bonito mesmo. Nosso conselheiro Francisco havia comentado, e como diz o próprio hino, Roraima é um estado de gente feliz pra caraima, né? Então, parabéns aí pelo hino. Dando sequência aqui à nossa plenária, vamos aqui para os comunicados da diretoria e já deixar o deputado, o nosso conselho está à disposição, e agradecemos também a vinda, mas eu sei que a agenda do deputado está bem corrida, e pode ficar à vontade, deputado, sair a qualquer momento. A gente agradece aí pela acolhida, tá bom? E, gente, eu quero pedir aqui permissão também para me retirar, que nós vamos ter sessão agora, e tem projetos importantes para ser votados, e nós estamos sendo convocados, tá bom? Muito obrigado. Use da Assembleia Legislativa tudo que vocês precisarem, nós estamos dispostos a fornecer para vocês, tá bom, gente? De estrutura, que vocês precisarem. Tem pressa para sair daqui. Se é sair só amanhã, nós vamos fornecer almoço também, tá bom? Obrigado. Obrigado, deputado. Uma salva de palmas. Muito obrigado, deputado. Vamos tirar uma foto? Vamos. Obrigado. Obrigado. Agora que houve vacância aqui na mesa, eu aproveito também para convidar nosso co-anfitrião. Não é deputado ainda, né, Francisco? Mas é nosso conselheiro regional, Francisco de Jesus Santana. Convida aqui para ficar à mesa. Aí, a hora que o Francisco cansar um pouco de ficar aqui, a gente vai revezando aí com outros conselheiros também. Temos aqui no item 3, comunicados da diretoria executiva. Eu vou deixar esse item para o final, porque a pauta está bem extensa, com alguns processos éticos, e aí eu não sei qual vai ser o tempo que a gente vai usar para fazer as deliberações. Então, eu vou deixar o item 3 para o final, e vamos passar aqui para o item 4, que é a discussão e aprovação da ata da sessão plenária extraordinária número 9. Todos receberam por e-mail, né? Então, vamos dispensar a leitura e eu coloco o item 4 em discussão. Não havendo nenhuma discussão pelos conselheiros, então eu coloco em votação. Os conselheiros que são favoráveis à aprovação da ata da sessão plenária extraordinária número 9, votam o número 1, sim. Os que são contrários votam 2 ou 3 pela abstenção.
O Zé Ronaldo não sumiu o controle ainda não, né? Tá. Ok, então tivemos 19 votos favoráveis, nenhuma abstenção e nenhum voto contrário. Aprovado por unanimidade. Próximo item da pauta é o item 5, discussão e aprovação da ata da sessão plenária ordinária número 42. Todos receberam também por e-mail. Coloco esse item em discussão. Não havendo discussão, então eu coloco em votação. Os conselheiros que são favoráveis à aprovação da ata da sessão plenária ordinária número 42 votam sim, os contrários votam não ou abstenção. Então, tivemos 19 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, aprovado por unanimidade. Leitura e aprovação da pauta da sessão ordinária número 43. Temos no item 7 a ordem do dia, que são os processos do item 7.1, Comissão de Registro e Fiscalização. Os processos que vão para arquivamento são os processos do item 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5 e 7.1.6. Itens 7.2 são os processos da Comissão de Ética Profissional, que temos o processo do item 7.2.1, que é o processo referente ao parecer número 14 da Comissão de Ética, processo número 5480-433-2024, processo do item 7.2.2, que é o processo de número 5646-262 de 2025, referente ao parecer da CEP número 15. Item 7.2.3, processo número 5640-359 de 2025, é o parecer da CEP número 16. Item 7.2.4, processo 5646-864 de 2025, parecer da CEP de número 19. Processo do item 7.2.5, processo número 5642-886 de 2025, parecer da CEP número 21. Item 7.2.6, processo 5757-947 de 2025, parecer da CEP de número 22. Item 7.2.7, processo número 5412-831 de 2024, parecer da CEP número 23. Processo do item 7.2.8, processo número 5425-615 de 2024, referente ao parecer da CEP de número 24. Item 7.2.9, processo número 5647-186 de 2025, referente ao parecer da CEP de número 25. Item 7.2.10, processo de número 5319846 de 2024, referente ao parecer da CEP de número 26. No item 7.3, temos a reformulação do regimento interno do CRT 01. Item 8, palavra livre, 9, assunto extra pauta e 10, término. Eu pergunto aos conselheiros se há alguma inclusão de assunto extra pauta para ser deliberado. Não há? Então, não havendo, eu coloco essa pauta nossa aqui em aprovação. A gente vai deliberar, né, Fran? Vamos aprovar ela, então. Coloco em regime de votação. Os favoráveis à nossa pauta votam sim, os contrários não, ou abstenção.
Ok, então tivemos 19 votos favoráveis, um voto contrário e nenhuma abstenção. Então, aprovado pela maioria. Vamos dando sequência à nossa ordem do dia. Item 7.1, Comissão de Registro e Fiscalização, processos que vão para arquivamento. A gente vai, como são poucos, são 6 processos, 6 itens, né? Um deles com vários processos. A gente vai votar em bloco, então, só o 7.1.6. Os demais a gente faz a votação em separado. Pode ser? Ok. Então, item 7.1.1, processo fiscalizatório de número 53.39.331 de 2024, representado Rafael Ribeiro Queiroz. Eu passo a palavra ao nosso coordenador da comissão, se quiser ler o parecer da comissão, pode usar o púlpito ali da Assembleia, com o microfone. Então, já vamos organizar aqui para a leitura do nosso coordenador da comissão, o Gilmar Camping Katsuragi. Ele que é conselheiro regional do CRT 01, representando o estado de Rondônia. A todos, fazer aqui o relato da comissão, processo 533-9331 de 2024, representado Rafael Ribeiro Queiroz. A Comissão de Registro e Fiscalização, no uso das suas atribuições legais, em sua primeira reunião ordinária, realizada em 28 de janeiro de 2026, apreciou o relato do conselheiro Lázaro Elias da Silva, abre aspas, trata-se de auto de infração, do qual se extrai o enquadramento do interessado na infração de exercício ilegal de atividade fiscalizada pelo CRT por pessoa física não habilitada, considerado leigo, o grau de autuação primária, sendo aplicada a penalidade de multa. O interessado apresentou defesa alegando, em síntese, exercer regularmente o cargo de técnico em sistema de saneamento na Saneagro, em compatibilidade com sua formação como engenheiro químico, com registro ativo no CRQ da 12ª Região. Afirma, portanto, não haver exercício irregular, sendo indevida a penalidade e a exigência de regularização constante no auto de infração. Por fim, comprova que as atribuições de engenheiro abarcam as do cargo em exercício. Processo a mim distribuído por meio do SIN7 para relato e parecer. É o voto. Voto, o processo deve ser arquivado. A possibilidade de candidato aprovado em concurso público assumir que, segundo o edital, exige título de ensino médio profissionalizante ou completo concurso técnico em área específica. Não seja portador desse título, mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional. Foi submetido ao julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo firmada a seguinte tese no tema repetitivo 1094. O candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de ensino médio profissionalizante ou completo concurso técnico em área específica, caso não seja portador desse título, mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional. O relator Fernandes afirmou que tal postura se coaduna com a previsão do artigo 37 da Constituição Federal, que erige o princípio da eficiência entre os vetores da administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Face ao exposto, voto pelo arquivamento do processo. Esse foi o relato do conselheiro Lázaro, e a comissão acatou por unanimidade, votando favorável ao arquivamento do processo. Ok, então coloco em discussão pelos conselheiros. Alguém deseja discutir a matéria? Com a palavra o conselheiro Lucas, representante do Estado do Acre.
Bom dia a todos. Bom dia, presidente, no qual cumprimento toda a mesa diretora. Bom dia, visitantes. O presidente está sendo divulgado no YouTube? Não, está sendo transmitido. Bom dia a todos os profissionais que estão aqui também. Eu fiquei com uma dúvida, conselheiro Gilmar. Eu ouvi falar do primário, é a exigência do cargo, não seria a formação do profissional, não é isso? Justamente, o cargo, de fato, seria para nível técnico, entretanto, o profissional ele é formado em engenharia e assumiu o cargo. É porque eu ouvi, acho que deve ter sido na denúncia, que ele teria cargo primário, né? Não teria nem nível médio, mas ele fez comprovar que ele tem o superior na mesma área. Exatamente. A princípio, primário. Obrigado. Com relação ainda a esse tema, nossa diretoria já fez 2 reuniões com a Saneago. Foi um problema no edital que foi realizado na época ainda dentro do sistema, os técnicos estavam dentro do sistema Confecreia, e no edital saiu, a meu ver, com um equívoco, né? Esse edital previa que o profissional poderia ser contratado se tivesse a formação na área e tinha que estar registrado no CREA. A gente conseguiu pacificar isso, uma vez que já não estávamos... quando fizeram o edital, a gente estava dentro do sistema, né, Confecreia, mas quando foram chamar o pessoal, já existia o nosso conselho. Então, eles, obviamente, acataram e não pediram a certidão de quitação com o CREA, e sim a do nosso conselho mesmo. Mas teve esse problema de alguns profissionais de nível superior fazer o concurso lá para cargos de nível médio. E eu não discordo do parecer da comissão, eu discordo do posicionamento do STJ. Eu acho que o posicionamento deles está errado. Foi um julgado, salvo engano, no caso da enfermagem, era um profissional bacharel em enfermagem, e ela fez um processo seletivo para técnico em enfermagem, e ela enfrentou esse tema no judiciário e passou pelo STJ e teve essa aprovação com a máxima lá do quem pode mais, pode menos, né? Então, se a atribuição do enfermeiro bacharel é maior que a do técnico, ele poderia. E isso serviu também para a engenharia. Então, alguns processos seletivos em que dá essa brecha. O cargo é para técnico na área de agrimensura e não faz a exigência da certidão do CRT, pede somente o registro profissional, dá essa brecha no edital para que o profissional de nível superior ele possa também competir a essa vaga. A gente vê isso como um erro, porque a gente vê que, por mais que a atribuição do bacharel seja maior que a nossa, se a empresa está contratando um técnico, é porque ela quer o perfil daquele profissional de técnico. É aquela pessoa, na área da agrimensura, a gente sabe que o técnico de agrimensura conhece um pouco mais do trabalho de campo, um pouco mais dos equipamentos de campo, que o profissional bacharel, que o engenheiro. E, por vezes, não é uma regra, mas, por vezes, o engenheiro agrimensor conhece um pouco mais de alguns cálculos, algum software. Isso na vida acadêmica, né? Durante o curso, eles têm um pouco mais de contato. Mas na vida profissional, a gente sabe que isso é diversificado, cada um vai aperfeiçoando na área, mas a nossa discordância com relação a isso é pelo perfil mesmo. Eu entendo que se a Saneago quisesse contratar um bacharel, ela tinha abrido vaga para o bacharel, e não para o técnico. Se ela abriu a vaga para o técnico, é porque ela quer aquele profissional com aquele perfil. Então, a nossa divergência é essa, mas é com relação ao Superior Tribunal, né, de Justiça, e não com relação ao parecer. Ao nosso conselho, cabe acatar a legislação. A gente não pode olhar nossas resoluções de uma forma única. Ela faz parte de todo um contexto de legislação do nosso país, né? Então, a gente tem que analisar de forma macro, e olhando esses julgados, a gente teve esse problema, né? A gente discorda, mas um dos próprios embasamentos para o Superior Tribunal de Justiça definir foi a questão até da eficiência, né? Já fez um concurso, fez um edital, aquele profissional tem um perfil, então tudo isso né,
Todos fizeram a mesma prova, tiveram a mesma competição, mas se tem essa máxima de que o que pode mais, pode menos, eu gostaria que o mesmo Supremo e o STJ também olhassem um pouco para o técnico industrial, no caso da infraestrutura, da engenharia, que se a gente faz uma mesma prova que um bacharel e a gente passa nessa prova, então provavelmente a gente também tenha condições de ocupar o cargo de nível superior. Por que não? Se lá não exigir o registro no CREA, exigir somente o registro profissional e que ele passe na prova, qual o problema? Então, eu acho que a rodovia, geralmente, ela é de mão dupla, né? É uma que vai e uma que vem. Então, se quem pode mais, pode menos, a gente também, por ter feito uma prova e competição de igual para igual com eles, e a gente passou na frente de um bacharel, é sinal que nós temos condições também de ocupar esse cargo. Então, fica aqui a nossa dever de casa, quem sabe enfrentar esse tema um dia no judiciário, não enquanto conselho, mas nós, enquanto técnicos industriais, fazendo algum concurso, algum processo seletivo, né? Não vamos desistir, já que somos todos iguais perante a Constituição, né? Quem sabe a gente faz valer essa máxima. Tá bom? Então, respondido o questionamento do Lucas e pelo Gilmar, e também dando ciência para vocês que a gente já reuniu com a Saneago e que nos próximos editais, nos últimos que vieram, já tinha essa correção, já de ter o registro no nosso conselho, já ia ser resolvido esse impasse. Então, continuo aqui com esse processo em discussão aqui pelos conselheiros. Se mais algum conselheiro quiser fazer algum questionamento, ainda estão com a palavra. Não havendo, então, a gente coloca em votação. Os que são favoráveis ao parecer da comissão de registro e fiscalização, que é pelo arquivamento do auto de infração, votam sim, os contrários não ou abstenção. Então, tivemos 18 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção. Então, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Passando ao nosso item 7.1.2, referente ao processo número 53.39.498 de 2024, representado Saulo Rodrigues Tolentino. Então, passa a palavra ao nosso coordenador da comissão, Gilmar Camping. Primeiramente, parabenizar o presidente pela colocação. A gente, na comissão, a gente analisa de acordo com os regramentos existentes, né, as leis, e a gente precisa acatar, mas parabenizo o Marcelo, nosso presidente, pela fala, sempre em defesa do técnico industrial. Para a gente, como comissão, a gente tem que analisar à luz do que a gente tem de legalidade. Então, foi o que conseguiu, a decisão que a gente precisa tomar. Esse processo aqui em questão é a mesma situação, também é um servidor da Saneago, mesmo teor. A diferença é que a formação dele é tecnólogo em química agroindustrial. O registro dele é no CRQ da 12ª região. E ele também apresentou a mesma defesa, como ele tem a formação, e ela é correlata com a profissão. Eu imagino que não precisa nem... Vai se tornar repetitivo, é o mesmo teor. Se possível, já podemos... Só a conclusão, né? A conclusão é a parte que ele cita, né, a parte da decisão do STJ. Então, vou ler novamente. Voto o processo, deve ser arquivado, a possibilidade de candidato aprovado em concurso, assumir cargo, que, segundo o edital, exige título de ensino médio profissionalizante ou completo, concurso técnico em área específica,
Caso não seja portador desse título, mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional, foi submetido ao julgamento do Superior Tribunal de Justiça, sendo firmada a tese que o candidato aprovado em concurso pode assumir o cargo, segundo o edital, exige título de ensino médio profissionalizante ou concurso técnico da área específica, caso não seja portador desse título, mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional. Então, a comissão decidiu acatar por unanimidade o relato apresentado pelo conselheiro e votando favorável ao arquivamento do processo. Ok, então coloco esse processo do item 7.1.2 em discussão. Não havendo discussão, então coloco em votação. Os que são favoráveis ao parecer da comissão pelo arquivamento, votam sim, os contrários não, ou abstenção. Então, tivemos 20 votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção, aprovado por unanimidade. Processo do item 7.1.3, número 5667181 de 2025, representada Larissa Ricardo do Amaral Lopes. Com a palavra, o coordenador da comissão. Esse processo também se trata do mesmo teor, mesma empresa, a Saneagro. Então, a fiscalização fez o trabalho de autuação, né? E aqui é o mesmo teor, a única diferença é que o cargo era de técnico em edificações, e como ela é formada em arquitetura e urbanismo, com registro ativo no CAL, ela apresentou a certidão de registro e quitação, recorreu aqui à decisão, e o entendimento foi o mesmo do anterior. Então, a comissão decidiu acatar por unanimidade o relato do conselheiro e votando favorável ao arquivamento do processo, mesmo teor do anterior. Ok, então coloco o processo do item 7.1.3 em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os que são favoráveis ao parecer da comissão votam sim, contrário não, ou abstenção. Os últimos já foram corrigidos. Então, tivemos 20 votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção. Processo do item 7.1.4, processo número 57.27.574/2025, representado Michael Merari Ferreira do Nascimento. Com a palavra, o coordenador da comissão. Processo com o mesmo teor do anterior, funcionário da empresa Saneagro, e ele exerce o cargo de técnico em mecânica. Entretanto, o seu registro é como engenheiro mecânico, com registro ativo no CREA de Goiás. Então, mesmo teor, apresentou a RT, e a comissão decidiu acatar por unanimidade o relato apresentado pelo conselheiro, votando favorável pelo arquivamento do processo. Ok, então, mais uma vez em discussão, com a palavra o conselheiro Lucas. Presidente, a nossa luta é para que a gente seja reconhecido nas instituições. Muitas das que a gente visita, eles não conhecem a nossa instituição. E a gente vê que os setores de licitação ou as comissões que são montadas de gestores para concurso público, eles acabam esquecendo do nosso conselho.
E aí nós somos tolhidos de participar de muitas ações. Recentemente saiu agora a decisão de um técnico lá de Cruzeiro do Sul, no estado do Acre. Ele estava tentando participar de uma licitação onde a capacidade técnica, a competência de um técnico de edificações poderia atender, e a licitação falava que deveria ser CREA. Então, da mesma forma que nós estamos respeitando aqui os profissionais de outro conselho, a gente entende, e como o relator disse, né, seguindo os parâmetros de lei, da mesma forma nós queremos ser tratados também. Então, onde couber o técnico profissional, que ele possa e que tenha competência para essas atividades, que ele possa ter o seu direito preservado, né, e possa ser respeitado. Essa é a nossa luta, que todos os conselheiros aqui passou esses 4 anos falando disso, né, divulgando o conselho, e a gente teve muitos avanços, parabenizo a toda a equipe, a presidência, nós tivemos, sim, muitos avanços, mas a gente ainda tem muito ainda para conquistar, para poder avançar. O técnico precisa ser respeitado da mesma forma que nós respeitamos os outros profissionais e os outros conselhos. É isso. Isso mesmo, Lucas. Passa a palavra agora ao conselheiro Andrade. Presidente, demais da mesa, demais técnicos, representantes de todos os estados e os convidados. Senhor Lucas, eu renovar as suas palavras, mas eu quero dizer assim, a gente precisa tomar atitude, muita atitude também. Eu tive um caso de uma licitação pouco tempo, agora um mês passado, era no Maranhão, vai acontecer agora, essa semana, no Maranhão. E aí, lá estava constando só o profissional, esse profissional do conselho, nosso antigo conselho, e ela é pertinente ao nosso conselho atual. Eu sei de manutenção elétrica industrial, e ela estava compatível com as nossas atividades. Eu procurei o CRT do Maranhão, liguei lá, procurei pedir a impugnação, liguei na prefeitura, lá local da cidade, e a prefeitura me informou que essa pessoa teria até aquele dia, isso era umas 15 horas mais ou menos, aquele dia até meia-noite para fazer impugnação. E eu consegui ligar lá no CRT, lá no Maranhão, e me passaram para o setor jurídico. O jurídico falou que ia tomar providência. Ia tomar providência e ia fazer a impugnação. Só que aquilo lá não parecia que fosse naquele dia. Depois que eu conversei lá no CRT Maranhão, a prefeitura me mandou um e-mail dizendo que só tinha até aquele dia, meia-noite, já era às 4 horas da tarde. Eu mesmo peguei todas as leis, fiz a impugnação, encaminhei no e-mail da prefeitura, né, peguei todas as leis, as normalidades, e mandei lá, e a prefeitura acatou e mandou no mesmo dia, lá em torno de às 21 horas, eu recebi o comunicado da prefeitura que tinha sido impugnado em virtude daquele processo, daquele pedido. Então, e assim aconteceu. Então, precisamos saber, presidente, que às vezes a gente pode também não ficar só esperando, a gente também pode correr atrás. Um caso desse, o Lucas acabou de citar, o profissional mesmo, ele poderia ter, embora ele não tenha conhecimento ainda do processo, como funciona, como também naquele dia eu passei a saber, me informaram que eu poderia mesmo fazer, e eu fiz, né? Eu fiz, e funcionou. Então, o Lucas está me informando aqui que o profissional também fez. Então, a gente, como técnico, a gente como profissional da área, a gente pode, tomando essa atitude e fazendo valer. Eu acredito que aquela prefeitura, eu fui comunicado que, doravante, todos os processos serão incluídos. E eles, eu tinha tido relato aqui, eu não trouxe ele aqui, mas eles me comunicaram que realmente existe o conselho, que procurar a lei pertinente, que existe o Conselho Regional no Maranhão, que eles tomaram conhecimento que, doravante, todos os processos teria a inclusão dessa entidade. Obrigado. Ok, não, é isso mesmo. O técnico que for participar da licitação ou o candidato que quiser pleitear essa vaga, ele tem esse direito de impugnar. Só que o prazo é muito curto, né? E muitas vezes eles não têm algum conhecimento sobre a questão da impugnação e acaba recorrendo ao conselho, e a gente sempre tem ajudado. E a gente percebe isso mesmo. No estado de Goiás ocorreu muito isso.
Lá tem uma equipe de licitação do Estado muito grande, né, Valdivino? E quando iniciou o nosso conselho, eles tinham sempre esse costume, né, de pegar editais antigos como modelo e colocar sempre CREA e emissão de ART e o acervo e tal. E com o passar do tempo, com reuniões lá que nosso assessor fez, o secretário Luiz, quando era presidente, depois como secretário, com a ajuda também do conselheiro Valdivino, hoje não tem mais esse tipo de erro. Nosso jurídico também chegou a ser acionado em alguns casos, né, o Bruno também acompanhou, e era muitas licitações mesmo. Eu acho que o Estado de Goiás estava licitando mais que o resto do CRT-01. Eram muitas licitações, muitos municípios, né, muitas obras no Estado, e estava ocorrendo isso, a gente não vê isso mais. Mas é realmente isso, é esse trabalho mesmo, tem que ser feito, e quando o órgão licitante ou quem está promovendo o concurso depara com essa situação de que eles estão errados e há essa impugnação, eles não cometem mais esse tipo de erro, porque para eles é mais fácil colocar lá conselho profissional com emissão de documento de responsabilidade técnica, com emissão de acervo de capacidade, e não colocar o órgão, eles colocam de forma geral. E aí, dessa forma, ele abre mais o leque, mais profissionais podem participar da licitação, e a concorrência tende a melhorar o serviço e diminuir custo. Então, é bom para o Estado, é bom para a sociedade. Essa é uma função principal da criação do nosso conselho. É a gente pensar muito nessa proteção da sociedade e no recurso público. Então, a gente tem que fazer realmente essa luta árdua, mas que ela vai sendo vencida dia após dia. E assim, a cada um edital que a gente descobre e corrige, aquela equipe não comete mais esse erro. Mas, como as pessoas veem que a gente corrigiu, aí mais pessoas procuram, então há um aumento de demanda, mas depois vai ter esse pico de crescente aí da demanda, mas depois ele estabiliza e tende a cair, normalizar e até não haver mais a necessidade disso. A gente procurou também lá no Mato Grosso do Sul o Tribunal de Contas do Estado. Ele foi muito parceiro porque toda equipe de licitação, órgão público, tem esse receio, né, de ser chamado a atenção e receber punições do Tribunal de Contas, seja da União, seja do Estado. Então, quando o Tribunal de Contas é parceiro e diz que não pode eliminar a concorrência dessa forma, estaria direcionando, né, a licitação para um grupo de profissionais de nível superior, em detrimento a outros que também têm capacidade de competir. Então, as equipes de forma massiva ficam com esse receio e passam a respeitar a legislação. Então, no Mato Grosso do Sul, a gente conseguiu, a duras penas lá, pacificar um pouco mais essa questão. Então, aos poucos, está sendo disseminada essa ideia de colocar de forma genérica. Alguns projetos de leis, também federal e estaduais, também estão já contemplando profissional legalmente habilitado e não engenheiro, ou agrônomo, ou arquiteto. Então, aos poucos, as coisas vão melhorando, mas a gente tem que enfrentar isso, né? E é com trabalho, né? Não adianta, não tem outra forma. Não adianta a gente fazer uma publicidade, que o número de acesso é muito pequeno. É o corpo a corpo ali mesmo, com equipes de licitação, com bancas, né, de concurso público, que a gente vai conseguir resolver esse impasse. Coloco aqui em discussão o conselheiro Francisco. Bom dia a todos. Ainda falando sobre esse tema, presidente, né, a gente costuma, aqui analisando, que isso costuma ser um vício administrativo, né? Nós temos um conselho novo, um conselho, né, recente, e muitos desses documentos, conselheiro Lucas, né, eles são criados e gerados de forma automática, né, um famoso copia e cola. Então, ele traz, né, modelos de licitações, de certames antigos, né, antes de 2018, e lá, infelizmente, está o sistema Confecrea, que contemplava, inclusive, o técnico industrial. Então, ele estava, né, habilitado ali dentro, mas, por conta desse vício administrativo, a gente ainda encontra processos, certames, que não contempla o nosso sistema, e somente o sistema antigo Confecrea. E, muitas das vezes, basta realmente o que o conselheiro Andrade comentou, entrar em contato, né, informar sobre o conselho, informar sobre a importância desse profissional, e as instituições, elas fazem, de fato, a correção. Isso já aconteceu aqui, né, técnicos em eletrotécnica entraram em contato com a gente, porque dentro do certame lá de manutenção de uma subestação, não contemplava, Lucas, o técnico em eletrotécnica, ou o técnico habilitado no nosso sistema, não somente o profissional habilitado lá no sistema Confecrea. Então, nós entramos, juntamente com o auxílio do nosso assistente jurídico, né, o Bruno, e aí nós fizemos todo um documento orientando, na verdade, não era um processo de impugnação,
né, até então. Era apenas, né, Lucas, uma orientação informando sobre a existência daquele técnico, sobre a existência do conselho, sobre as habilidades que ele possui e atribuições para aquela atividade, e, né, o órgão aqui atendeu, né, e tornou possível a participação do técnico industrial aqui. Então, a gente precisa realmente avançar, como o Lucas falou, né, de ir nas instituições públicas, conversar, apresentar o conselho, para que ações como essa não aconteçam, né? Muitas das vezes não é o próprio órgão que quer cercear a participação do técnico industrial naquela atividade, naquele serviço. Simplesmente é um vício que aconteceu e basta somente o conselho ir lá participar, né? E muitos órgãos, eles atendem às nossas demandas, né, e valorizam o profissional, mas é um trabalho contínuo que o conselho tem que continuar fazendo, de, né, órgão em órgão, né, trabalhando de formiguinha mesmo, né, Gilmar? Porque nós somos novos ainda, temos 8 anos, então a gente tem muita coisa ainda para conquistar, muita coisa para avançar. Enfim, é isso. Obrigado e parabéns pelo relato da comissão, presidente. Mais algum conselheiro? O assessor jurídico nosso, Bruno, quer falar também sobre esse tema? Bom dia a todos, bom dia, cumprimento a mesa e cumprimento os demais conselheiros e os demais visitantes. Esse tema é bem tratado dentro do Conselho, né, com muita relevância, mas com alteração também da lei de licitação, que a gente vem falando em novo, mas também já não é nova também, porque ela é 2021, então ela já fala no seu artigo 67, que ela vem que a qualificação é conselho competente. Então, ela também já não deixa mais, ela dá margem para isso. Então, os técnicos que precisam e ver, podem se atentar e ver no artigo 67 da própria lei de licitação, já se fala em conselho competente. Então, para não fazer esse erro, porque várias demandas de trabalhos da engenharia podem ser feitas por profissionais de vários conselhos, né? Então, isso que eu gostaria de deixar. E o profissional e a empresa interessada, é bom que se entre em contato, faça a denúncia para o CRT, mas também faça a sua parte impugnando e mandando os pedidos de esclarecimento aos órgãos. Obrigado, era isso. Obrigado, Bruno. Mais algum conselheiro? Gilson Álvaro Machado, com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia, mesa diretora. Bom dia, conselheiros, servidores e técnicos presentes. Eu acho, presidente, que há muita resistência em contratação por parte de técnicos do nível médio, principalmente pelos órgãos públicos federais. Você mesmo se lembra, sua luta árdua com os técnicos agrimensores. Não foi contratado nenhum, nem abrir vaga. E foi uma luta, mas não teve sucesso. E todos são assim, todos os órgãos federais, só a Caixa Econômica Federal que consegue, o nível médio, fazer concurso. Nós, o CRT 01, encaramos essa luta faz tempo, foi 3 anos atrás, foi contratado quantos engenheiros agrimensores e agrônomos. Então, não houve vaga para agrimensor. E o INCRA trabalha diretamente com a área de agrimensura, diretamente. E nós não fomos contemplados. Não foi verdade? E você fez a luta, mas não teve a contemplação. Obrigado. É isso. A gente percebe, né, Gilson, que tem essa elitização no serviço público, uma falsa visão do governo, principalmente do governo federal, em achar que, para suprir a demanda do órgão, precisa contratar profissionais de nível superior. Eu não sei se na área administrativa isso realmente ocorre, porque a gente não atua nessa área, mas na atividade fim, no campo da engenharia, no campo da agrimensura e também na agronomia, a gente percebe dentro do próprio órgão que a gente trabalha, no INCRA, que há um equívoco do governo. Nesse edital que o Gilson comentou, desse concurso nacional, foram em torno de 800 vagas abertas, todas para nível superior, e quase todas também para atividade finalística.
Pelo menos 400 dessas vagas são ligadas ao nosso sistema de engenharia e de agronomia, no qual nós estamos inseridos aí na engenharia. E a gente reuniu com a presidência do INCRA, também com a ministra Esther, na época, e foi dito que o INCRA pediu 1.500 vagas, né? A metade nível técnico, metade nível superior, e o governo resolveu cortar a metade. É inacreditável, né? E cortou justamente a nossa metade. Cortou justamente.
Agora, no campo da contratação de funcionários, que é esse caso que a gente citou também, aí é um pouco mais difícil porque é discricionário do Ministério, da autarquia, contratar quem ela acha que deve suprir a demanda. Então, não caberia a gente etc., aquela autarquia, eles têm que reunir com a alta gestão, por mais que eles falem, não, isso aqui nós vamos derrubar fácil, que compete a nós decidir. Eu acho que vão refletir. Será que a decisão deles foi a melhor a ser feita? Será que eles eram bem contratar só a nível superior? Será que não poderiam ter aberto o edital para nível técnico? Talvez eles vão, quem não é visto é lembrado, né? Talvez dando dor de cabeça, eles vão começar a refletir sobre isso. É um risco que a gente corre. E outro risco que a gente corre é falar, rapaz, ainda bem que nós não colocamos os técnicos no edital, né? Sem colocar isso no trabalho, imagina esse povo aqui dentro, né? Mas eu acho que essa segunda opção não vai ser, não. Eu acho que vai dar uma acordada aí na mente dos gestores. Eu acho que vale a pena judicializar. Eu acho que a gente, o não a gente já tem, né? Vamos ter um não judicial também, por que não? Eu acho que vale a pena isso. A gente tem que se sentir incomodado e, de fato, inserir o técnico na área de trabalho. Então, há 2 anos, quando eu estava na que está saindo, eu fiquei incomodado com isso. Aonde que eu tenho oportunidade para o técnico atuar? Né? E tanto é que eu gosto de assistir até umas 2 vezes o trabalho que a gente fez lá em Rondônia. Eu e essa sensibilidade de ver, que a visibilidade a gente consegue inserir o técnico. E isso vai ser gradativo, não é? Eu vejo assim, o técnico, o conselheiro, como ele está mais
tete a tete ali com o profissional na atuação ali, sempre recebe as demandas primeiro. Eu vejo que o conselheiro ele pode estar fazendo esse trabalho. Na semana passada, a gente conseguiu combinar um edital lá no estado também, e não tinha previsão do Metrotec. Então, assim, isso é algo que a gente mesmo pode receber e não seja, você pode colaborar com o profissional ou com a empresa que vai estar envolvendo. Então, isso é recorrente, eu acho que vai ser gradativo e futuramente a gente vai colher os resultados e corrigir esses vícios, né, que existem. Ok. Então, obrigado aí pela contribuição do conselheiro, dando continuidade. Esse 7.4, né, vamos colocar, então, em votação. Os que são favoráveis ao parecer da comissão votam sim, contrários votam não. Processo do item 7.1.6, 7.1.5, processo número 57.666.71.2025, representada Rosinete de Oliveira Pagliari. Com a palavra, então, nosso coordenador da comissão, Gilmar Campos. Esse processo também foi analisado na reunião de 28 de janeiro, em Cuiabá, né? E quem fez o relato dele foi o conselheiro Sebastião, que foi na atividade. Trata-se de empresa jurídica que regularizou a sua situação perante o conselho. Vou abrir aspas aqui para o relato do conselheiro. Após a análise dos atos, verifica-se que a empresa regularizou sua situação cadastral atendendo às exigências legais e normativas aplicáveis, conforme a documentação ajustada ao processo. Diante do exposto, opino pelo cancelamento do auto de infração, bem como pelo arquivamento do processo por perda de objeto, uma vez sanada a irregularidade que deu causa à autuação. A comissão acatou por unanimidade, votando favorável ao arquivamento do processo. Passa aqui esse processo em discussão. Nenhum conselheiro deseja discutir a matéria, então vamos colocar em votação. Os que são favoráveis ao parecer da comissão, vota sim. Quem for contrário, vota não ou abstenção. Então, tivemos 20 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção. Aprovado por unanimidade. Próximo item da pauta é o 7.1.6, referente aos processos 54.98.120, 54.98.128, 54.98.133, 54.98.147, 54.98.152, 54.98.160, 54.98.170, 54.98.175, 54.98.180, 54.98.500, 54.98.514, 54.98.516, 54.98.519 e 54.83.033, todos de 2025, com exceção do último, 54.83.033, que é de 2024. O representado é o senhor José Egípcio da Silva Ferreira. Com a palavra, então, o nosso coordenador da comissão, Gilmar.
processo também analisado na primeira reunião ordinária, realizada em 28 de janeiro de 2026. Conselheiro José Carlos Marques Seixas. O interessado José Egípcio da Silva Ferreira. Título de Eletromecânica e Eletrotécnica. Vou fazer aqui um resumo dos fatos que foi apresentado aqui pelo conselheiro relator. O presente processo foi instaurado a partir de apontamento da fiscalização do CRT 01 após análise dos TRTs vinculados ao sistema de obra e serviço. À época, entendeu-se haver possível incompatibilidade entre a atividade declarada, elaboração de projetos de sistemas fotovoltaicos, e as atribuições do profissional interessado, com base na Resolução 121 de 2020, Resolução 45 de 2018 e deliberação plenária do CFT 78 de 2020. O profissional foi devidamente notificado para apresentar defesa ou regularização, conforme a norma vigente. Na reavaliação do processo, constatou-se que o profissional teve seu cadastro migrado com informações incorretas no sistema, se tratando de um erro material, o que ocasionou uma interpretação equivocada de suas atribuições. Verificou-se ainda que o interessado já possui os títulos de eletromecânica e eletrotécnica, os quais habilitam legalmente a elaboração de projetos de sistemas fotovoltaicos, conforme a regulamentação aplicável. Conclusão: diante da comprovação da habilitação técnica do profissional, restou afastada a alegação de exorbitação de atribuições. Assim, concluiu-se pela inexistência de irregularidade. O relato do conselheiro foi pelo arquivamento e a comissão acatou por unanimidade, votando favorável ao arquivamento do processo. Então, coloco processos em discussão. Não havendo discussão, o conselheiro Elzo, microfone. Bom dia, Gilmar. Só esclarece para a gente o que explica ter tanto processo em nome desse profissional? É bem atuante, né? Eu imagino que o fiscal, quando foi aferir os TRTs, né? E aí ele identificou todos os TRTs que haviam essa divergência de atribuição. A princípio, imaginou uma divergência de atribuição, mas não se tratava de divergência de atribuição. Então, eu imagino que ele tenha relacionado todos os TRTs que estavam em aberto, né? E no SIN7, o registro dele estava só como eletromecânico? E depois foi corrigido? A Lília pode explicar melhor, mas pelo que me recordo, ele foi migrado do antigo conselho e veio com a titularidade dele divergente. Perfeito. Tem mais algum conselheiro? Ainda em discussão? Então, não havendo discussão, eu coloco agora em votação. Os que são favoráveis ao parecer da comissão votam não, sim. Os que forem contrários ao parecer da comissão votam não ou abstenção. Então, tivemos 20 votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção, aprovado por unanimidade. Eu passo aqui a palavra, agora que encerramos os processos relatados aí pela Comissão de Registro e Fiscalização, e já agradeço aqui o nosso coordenador Gilmar pela coordenação. Eu passo a palavra ao nosso diretor de fiscalização, Cristiano Virgílio, em seguida para o conselheiro regional de Roraima, Francisco. De todos.
cumprimento a mesa na pessoa do presidente Marcelo. Me sinto muito honrado de receber os senhores aqui em Roraima. Acredito que é um marco, não só do nosso conselho, mas para o estado de Roraima. Agradeço a todos que fizeram com que esse momento fosse repleto de vitórias e realizações. Ao nosso deputado estadual Gabriel Picans, que nos cedeu o espaço e, né, fez o que muitos talvez fossem fazer de entrave e outras desculpas. Ele fez acontecer. Eu agradeço também a todos aqueles que direta e indiretamente ajudaram, né? Hoje, bem avessas e vitórias. A gente, às vezes, não consegue diretamente logo o que a gente quer, mas em alguns momentos a gente dá um passo gigante. Eu queria agradecer aqui a nossa Sabrina pela brilhante ajuda que ela deu hoje, junto ao município de Boa Vista. Entendo que foi um avanço assim inimaginável à primeira vista. Agradeço muito, Sabrina, muito mesmo. Agradeço ao presidente Marcelo por ter dado a oportunidade de trazer a Sabrina, mostrando dessa forma que a gente tem, sim, representatividade jurídica, que o Conselho se faz respeitado por esses profissionais e por toda da gestão que aqui está. Não vou adentrar na questão relativa aos técnicos, mas vou falar brevemente que nós estamos fazendo um trabalho brilhante, inclusive até o próprio Bruno Maiolino vem fazendo um trabalho literalmente junto às procuradorias, controladorias, que é da onde sai esse copia e cola, que é da onde sai esse inicial documento, que muitas das vezes passa de uma gestão para outra, sem ter a devida adequação. Então, a gente já vem trabalhando literalmente na fonte para que isso não venha acontecer. O trabalho do Luiz também, que hoje não está aqui, deveria ser mencionado. Relações Institucionais vem fazendo um trabalho muito bom, tanto de base, né? Vocês viram aí a publicação junto às escolas, né, de ensino fundamental, de ensino técnico. A gente vem fazendo um trabalho. Falando de comunicação, vocês viram aí o tanto que a gente investiu em comunicação. Esse item era uma das nossas principais falhas, era uma das principais reclamações que a gente recebia. Agradeço a Mai, que está aqui presente, por ter dado esse aval a nós. Logo, né, junto com a diretoria, Marcelo, Jadson, Celso, até o diretor administrativo, Marco Toledo, todos aqueles que fizeram, entenderam que a comunicação era essencial para a gente. E hoje a gente tem uma comunicação aí mais assertiva. E, assim, eu vou te dar 99, porque a gente precisa melhorar, tá bom? Eu queria contar uma breve história, né, que eu acho que é importante. Quando eu cheguei em 97 aqui em Roraima, eu ainda não tinha concluído meu estágio. Eu já trabalhava em Belém do Pará como mestre de obras há muito tempo. E aí, por um engenheiro que eu conheci aqui, fui convidado a participar de uma obra, mas eu ainda não era técnico. Então, automaticamente, aí eu precisava fazer o diferencial nesse momento e ganhar meu espaço. Então, foi junto ao Instituto Federal, na época, a Cefet, que nós adentramos a questão do... Qual era o nome, professor? Me ajude, a parte onde trabalhar com o estágio? CIE, não era CIE, era CIE na época? Com o CIE, né? Então, fizemos a parceria lá, entendemos, entregamos documentos e aí iniciamos nossa jornada. A bela presença é que, dentre essas pessoas que recepcionaram meu nome, advindo da antiga Escola Técnica Federal do Pará, foi o professor Williams, que está aqui, né? E agradeço muito sua presença, professor. O senhor é um marco. O professor Williams é engenheiro civil e também é uma pessoa que trabalha formando técnicos, então não poderia estar diferente desse lugar que hoje ele ocupa. É um parceiro tremendo, é um professor de alta capacidade, vem formando profissionais aqui que muitas das vezes são exportados, né? Eu queria agradecer muito, professor, isso aí não teria como faltar, tá? E é um parceiro nosso, Em torno dessas pessoas,
Auricélio aqui, é um técnico em edificações aqui presente. Auricélio, em determinado momento, ele passou por um momento muito bom da vida dele, alcançou a Secretaria de Obras do município de Caracaraí, não foi isso, Auricélio? Então, é um marco, é alguém aí que deve ser levado em consideração como um perfil a ser seguido, e muitos outros que aqui estão. Mas eu vou deixar para o Francisco fazer as zombas. Gente, muito obrigado pela presença, tá? Obrigado, diretor Cristiano, pelas palavras. Na verdade, ele falou praticamente tudo, né? Francisco, eu vou só iniciar aqui, aí tu finaliza, mas não deixou nada para mim, quase. Pessoal, eu agradeço mais uma vez a presença de todos aqui. De fato, esse é um momento muito especial para nós, poder receber todo o plenário do CRT 01 aqui em Roraima. A gente fica muito feliz, toda a equipe, o diretor Cristiano, o nosso conselheiro federal Fábio, né, que infelizmente não pôde estar aqui porque ele está em compromisso em Brasília, né, está nos representando lá. Então, por isso ele não pôde estar presente, mas a gente fica muito feliz, toda a equipe de Roraima, pela presença de vocês, né? Nós estávamos esperando muito que vocês tivessem oportunidade de conhecer a nossa linda cidade, a nossa bela Boa Vista, aqui em Roraima. Então, a gente espera que todos vocês tenham uma boa estadia, que vocês aproveitem bastante da nossa capital, né, e de toda a recepção que a gente pode, né, entregar para vocês, tá? E aí eu gostaria de agradecer as pessoas aqui presentes, né, o professor Williams Lopes, que já foi comentado aqui pelo diretor Cristiano, é uma pessoa que tem ajudado a gente bastante, é um parceiro lá dentro do IF Roraima, né, foi através dele que nós conseguimos o espaço para a gente realizar o nosso primeiro ciclo de palestras da agrimensura do estado de Roraima. Então, é uma pessoa que anda junto com a gente, o parceirão. Muito obrigado, professor. E nós temos nosso amigo técnico industrial Jefferson Borges, que está presente conosco hoje, né, apreciando aí a plenária. O técnico Auricélio, que já foi pontuado aqui pelo diretor Cristiano. Paulo Porchou, também técnico de edificações, que, né, está apreciando a plenária hoje. Luísa Maria, Alberto Fernandes, César Moreira e Marcos Vinícius, né, são parceiros que estão conosco apreciando esse momento. E eu não poderia deixar de agradecer também algumas instituições, Cristiano, né, que são parceiras do CRT 01 e que fizeram parte desse momento da nossa semana de plenária aqui, e um dos nossos grandes parceiros é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, é o Senai Roraima, né, que tem dado bastante oportunidade para nós aqui. Foi onde nós realizamos a nossa reunião de comissão da educação e de fiscalização ontem, e da diretoria. Na verdade, Marcelo, é a segunda reunião, né, que a diretoria realiza aqui no estado de Roraima, né, e pela segunda vez o Senai Roraima, né, foi parceiro aí em inserir todo aquele espaço, toda aquela infraestrutura para que a reunião de diretoria pudesse acontecer na sua forma mais completa possível, com toda a infraestrutura necessária e com toda a equipe de servidores que o Senai Roraima sempre deixou à disposição do nosso conselho. Então, a gente agradece muito a parceria que hoje o CRT 01 tem oficialmente, né, Marcelo, com o Senai. Nós temos um acordo de cooperação técnica com o Senai Roraima, que nos propicia momentos, né, como esse, né, a participação lá na reunião de comissões, de diretoria, né. Eu sempre lembro que quando nós estávamos em transição de troca de escritório, foi o Senai Roraima que guardou o nosso veículo institucional lá de forma gratuita e manteve todo o veículo guardado, né, nesse momento. Então, o Senai Roraima é um parceiro, e eu não poderia deixar de agradecer a pessoa do diretor regional Rodson, né, superintendente Almeci de Freitas Câmara, e a nossa presidente da federação, dona Isabel, né, Itikawa, né. Gostaria também de agradecer ao IF Roraima, onde nos propiciou o encontro da reunião da comissão de ética profissional e da tomada de contas, né, o espaço, né, estava lá, né, reservado para esse encontro, né. Então a gente agradece muito à diretora Luciana por ter cedido o espaço, né, e a intervenção, claro, do professor, né, William Lopes nesse momento lá. E também a Assembleia Legislativa do Estado de Roraima por ter, né, cedido o plenário aqui para que a gente pudesse sediar a nossa plenária. Então, mais uma vez, eu deixo o agradecimento ao nosso deputado estadual Gabriel Picanso pela parceria, tá? E também agradecer ao nosso time de colaboradores aqui de Roraima, né? Porque se não fosse a Maria, se não fosse aí a Vanessa, juntamente com o time aí de Roraima, a gente não teria conseguido realizar essa semana. Então, eu deixo os meus agradecimentos aqui à Maria, muito obrigado, à Vanessa, muito obrigado. Vocês são, né, peças fundamentais aí para que o conselho aqui em Roraima, presidente, né, possa continuar se desenvolvendo, crescendo. Então, muito obrigado pela parceria, pelo apoio de vocês. Gostaria também de lembrar da minha conselheira, né, suplente Roseli. Ela estava aqui mais cedo, mas ela teve que se ausentar porque ela está, né, em cumprimento de serviço. Ela veio, né, esteve na abertura, mas por questões, né, de força maior do seu compromisso com o trabalho, ela teve que
estar presente lá, tá bom? Então, da mesma forma, o conselheiro Armando, né, nosso suplente federal, não pôde estar por conta do trabalho também. Então, mais uma vez, obrigado a todos, né, espero que todos tenham uma boa estadia, e eu coloco mais uma vez a equipe de Roraima à disposição de todo o plenário. Pode contar comigo, o diretor Cristiano, com a Vanessa, com a Maria, com o Fábio, com o Armando, com a Roseli, com a Wélida, com o Alex, né, todo o time de Roraima está aqui à disposição para que vocês tenham uma experiência maravilhosa na nossa cidade, na nossa capital, né, no mais é isso, e obrigado, presidente, pela oportunidade. Obrigado, Francisco. A nossa assessoria até acabou de nos passar aqui uma informação que já foi autorizado pelo ministro Camilo, já a implantação, o funcionamento de mais 38 campos, né, do Instituto Federal, em todo o Brasil. Um deles é o de Colniza, né, lá do nosso estado de Mato Grosso, e a gente participou, né, da cerimônia também, há 2 anos atrás, 2 anos, que foi a aprovação dos novos 100 campos, né, do Instituto Federal. É o governo federal investindo cada vez mais nas escolas técnicas, né, no Instituto Federal. E naquele momento o presidente até de forma emocionada falou, né, que o Pelé, quando marcou o 1000º gol, ele ficou muito emocionado e honrado com isso, e que o sonho do nosso presidente era inaugurar o 1000º Instituto Federal. Ele ainda não conseguiu, né? A previsão é que a gente chegue em 840 institutos federais até o final do governo. E aí, não sei se em mais 4 anos ele consegue chegar nesse gol, né? Ou se ele vai ser substituído no meio da partida, né? Não importa. O importante é que a legislação também avançou nesse sentido, com o trabalho da deputada Tabata Amaral, conseguiu também implantar esse sistema de algumas disciplinas do curso técnico também valer como aproveitamento aí para nível superior também. Outro grande avanço desse novo ensino técnico é o fato dessa parceria, né, do governo do estado com algumas escolas técnicas já implantadas, que é nessa integração também do ensino médio já junto com o curso técnico, né? Então, a própria rede estadual ampliou muito a oferta do ensino técnico. E o que a gente quer, na prática, é que isso seja refletido no mercado de trabalho, né? Com mais técnicos aí formando, que o mercado absorva esse bom profissional e que cada vez menos a gente precise de formar profissionais com essa certificação por competência, né? É uma grande realidade aí da década de 50, 60, 70, e que até hoje ocorre, né? Devido a alguns rincões aí do nosso país ainda não ter escolas técnicas e ter trabalhadores de ofício aí que vão se aperfeiçoando e tentam a sua diplomação aí, seu espaço como técnico através da formação por competência. A gente sabe que se em todos os municípios tivermos cursos técnicos voltados à área de infraestrutura, essa realidade vai ser mudada e eu tenho certeza que com isso a sociedade vai ganhar com mais profissionais bem capacitados aí, seja pela rede estadual, municipal, federal, ou pelo sistema nacional de aprendizagem, né, seja o Senai, SEST, Senat, né, e também o próprio Senac, além da rede privada aí de educação. A gente sabe que a gente precisa muito desses profissionais no mercado de trabalho, bem preparados e registrados aí no nosso conselho. Porque o nosso conselho tem 2 grandes missões, que é coibir o exercício profissional e legal, né, da nossa atividade profissional, do técnico industrial, assim como todo conselho também o faz. E a outra missão do nosso conselho é que quando o técnico industrial está registrado no conselho, exercendo legalmente sua habilitação, sua formação profissional, se ele não atende de forma satisfatória à sociedade, não age com ética, aí entra no item 7.2 da Comissão de Ética Profissional, que são os próximos processos que a gente vai julgar agora daqui para frente. São mais ou menos 10 processos, né? Então, são 10 processos aí éticos que a gente vai julgar, e aí a gente aproveita o horário, temos 2 diretores que estão acompanhando a gente de Brasília,
e lá já vai ser 12:10, né? Então, a gente vai fazer uma pausa na nossa sessão plenária para o almoço, e a gente vai sair um pouco mais cedo, né? E aí a gente volta um pouco antes. A gente pode retornar aqui às 13 horas para a gente dar sequência na plenária, e aí nossos convidados não vão poder participar em virtude do sigilo desses processos, mas como a gente ainda não encerrou para o intervalo e o Lucas pediu a palavra, eu vou passar a palavra aqui para o conselheiro Lucas. Presidente, eu não sei se eu ouvi bem, eu acho que o deputado falou que ia ter almoço para nós, seria isso? Eu estou meio... Realmente ele falou, e em vários restaurantes aqui da cidade de Boa Vista serão servidos, mas também acredito que na casa do Francisco também vai ter um grande almoço para todos. Presidente, eu gostaria de deixar registrado também. Eu fui citado, né, então... Eu gostaria de deixar registrado, conselheiro Francisco, eu estou com 2 amigos que veio comigo do estado do Acre, o Vinícius e o César Moreira. Eu ouvi você falando César Moreira, eu falei, ele já conhece o César Moreira? Então, né, o jornalista César Moreira também está acompanhando. Agradecer aos amigos que enfrentaram esse desafio, né, de conhecer a 319 e chegar até o estado de Roraima, lindo estado, estamos encantados com o estado de Roraima. Obrigado, Lucas. O Cristiano me passou aqui a lista dos presentes, né? O nome do nosso companheiro estava aqui. Então, obrigado, César, pela presença. Presidente, só fazendo uma parte, né? O presidente comentou em relação a gente finalizar um pouquinho mais cedo, né? Porque, senhores, nós temos um compromisso lá no Mirante aqui da nossa cidade. Eu gostaria muito que todos estivessem presentes. Após o término da nossa plenária, a gente agendou um momento lá no Mirante, aqui no Parque do Rio Branco, para que todos tenham a possibilidade de ver um pouquinho da nossa belíssima Boa Vista de cima, né, acima de 140 metros de altura, né, diretor Cristiano? Então, lá no Parque do Rio Branco, então, só que para isso a gente precisa sair aqui por volta das 17, 17h30, para inclusive pegar um pouco do pôr do sol, né, e vocês terem uma experiência legal lá, tirando algumas fotos, né, então é um momento muito especial que a gente, né, reservou para vocês após a plenária. Fica aqui pertinho, então dá para, né, a gente não conseguiu uma van, infelizmente, então, mas os conselheiros fica pertinho, né, o diretor Cristiano tentou, mas a gente pega o Uber, vai lá, faz uma foto, é um espaço muito legal, tá? A gente gostaria muito que os conselheiros e diretores e servidores, né, do CRT 01 estivessem presentes nesse momento que a gente preparou com muito carinho para os senhores, tá bom? É isso, obrigado. Aproveitando aqui, presidente, aproveitando que o conselheiro Lucas falou, parece que ele falou que o Francisco vai conseguir também uma visita lá em Tepequém. Ai. No, Francisco não pode prometer o que ele não pode cumprir, né? E falando da 319, os conselheiros chegaram bem, até o Zé Ronaldo atravessou bem a 319, o carro dele é que ficou para trás, mas ele chegou aqui, isso é importante. Então, bom almoço a todos, até breve.